Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos aprendendo a orar com salmos, estamos já chegando no finalzinho da nossa série de mensagens. Faltam aí 3 salmos para acabar essa série e nós hoje vamos falar ainda sobre o salmo didático, que é a última parte aí que nós deixamos. O salmo didático agora nós vamos falar sobre um salmo que na verdade a gente encontra muito nos profetas, que é a denúncia profética, mas também tem salmos como denúncia profética. E nós vamos falar hoje sobre o Salmo 14. Acredito que você já leu o Salmo 14. Ele é um salmo pequeno, apenas 7 versículos. E quero então aprender a orar com salmos a partir desse Salmo 14, um salmo de denúncia profética. Ele é dividido da seguinte forma: o primeiro versículo, depois os versículos 2 e 3, depois o versículo 4, 5 e 6 e por último o versículo 7. Então ele é dividido aí em 4 partes, ok? A primeira parte, ele já inicia dizendo: os tolos dizem em seu coração, não a Deus, são corruptos e praticam mal, nenhum deles faz o bem. Então esse é o primeiro verso, e esse primeiro verso ele traz 2 negações de quem é tolo, como a NVT trouxe. 2 negações que o tolo faz. O primeiro, que ele diz que Deus não existe, então ele nega a existência de Deus. Só um tolo para negar a existência de Deus, segundo o salmista. E a segunda, e aí não é só negativa, mas ele não pratica a justiça. Ele não apenas nega a existência de Deus, mas ele também pratica o mal. Então, 2 coisas que vão correr simultâneos aí. Obviamente que nem todo mundo que não acredita que Deus exista, e aqui tem que deixar bem claro que é Deus de Israel, porque naquele tempo essa ideia de ateu não era tão difundida como é hoje, como nós temos o ateísmo, é um outro tipo, mas essa ideia de que não há um Deus, há deuses, Então é um tolo e a consequência disso ele praticar o mal. Nós sabemos hoje que há muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam nada a respeito de Deus e ao mesmo tempo são pessoas legais, gente boa. Não tem problema, mas a questão é que a prática da justiça divina, ela tem de vir de Deus, não tem como. Então, por melhor que a pessoa seja, a gente não consegue ver as intenções e aí a gente parte para uma outra discussão, coisa que não é desse salmo aqui, porque o que importa para a gente no primeiro momento aqui, nas 4 divisões, é isso. O tolo, o insensato, ele nega 2 coisas. Primeiro, a existência de Deus e segundo, ele não pratica a justiça. A segunda divisão, que são os versos 2 e 3, que diz o seguinte: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Esse versículo é extremamente citado por pessoas quando vai dizer da nossa natureza humana. Quando Deus olha, não há um justo sequer, não há ninguém que pratique o bem. Mas é interessante aqui é que Deus não está interessado no tolo, não está interessado em quem pratica o mal. Ele está buscando o justo. E o salmista deixa isso muito claro, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que há uma corrupção generalizada. Que quando Deus busca, não há um sequer. Então, esses ateus, essas pessoas que não acreditam em Deus, os tolos, o que eles fazem? Eles conseguiram nesse salmo aqui, nesse momento, corromper tanto as pessoas dizendo que Deus não existe, e que se Deus não existe, não tem por que praticar bem, praticar o que é bom. O bem não é tão louvável assim, uma vez que nós não teremos que prestar conta a nada e a ninguém. Ok? Então essa é o grande ponto. Se Deus não existe, eu posso viver de qualquer jeito. Agora, se Deus existe, eu tenho um jeito certo de se viver. E se Ele existe, Ele tem de dar algum sinal da existência dele. O que nós cristãos chamamos de revelação. E aí nós chamamos isso aqui, a Bíblia Sagrada,
de revelação. Quando eu digo isso aqui, não é menosprezando, pelo contrário, é só apontando. Isso aqui, Bíblia Sagrada, como a revelação de Deus. Obviamente que a gente sabe que a maior revelação de Deus é Jesus, né? E onde nós temos os relatos de Jesus no Novo Testamento. Mas o salmista está dizendo que há uma corrupção generalizada e Deus não está achando ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Vamos para o terceiro momento do Salmo, que são os versos de 4 a 6, que diz o seguinte: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Então, esses versos de 4 a 6, você percebe aqui primeiro que há uma mudança no nome dos tolos, dos insensatos. O salmista vai dizer que aqueles que praticam mal, outras versões vão chamá-los de malfeitores, e eles devoram o povo. E aí é muito legal, né? Porque nós lemos um salmo há um tempo atrás dizendo que quase fui devorado pelo mal, né? Pelo maligno, até que nós chamamos de homem-fera. E aqui dá mais essa noção de que essas pessoas devoram, são devoradores do povo de Deus. Eles não pensam em orar, né? Em outras traduções, a ideia de não invocam ao Senhor. E a denúncia mostra que Deus se posiciona ao lado de duas pessoas importantes aqui no texto. Deus não está ausente na história. Deus não está nem aí para o que está acontecendo, pelo contrário. Deus está presente e Ele se posiciona. Ele se posiciona no lado de duas pessoas. Primeiro, naqueles que temem ao Senhor, né? Meu povo pensam em orar, grande terror se apoderará deles, o verso 5, pois Deus está com os que lhe obedecem. Então, primeira coisa, Deus está com o seu povo, Deus está com aqueles que são justos, Deus está com aquele que ouve e obedece o Senhor. E aí, o verso 6 vai dizer o seguinte, os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Essa ideia do oprimido do povo de Deus, né? Não pode ser qualquer pobre, assim, como alguns acreditam, mas esses que fazem parte do povo de Deus, Deus protege o seu povo, Deus protege os oprimidos que são o seu povo, Deus protege os pobres que são seu povo. Não quer dizer que todo pobre, todo oprimido seja povo de Deus. Mas está dizendo que aqueles que são pobres, oprimidos, mas que servem ao Senhor, esse Deus os protege. Então, duas classes aqui que Deus protege, aqueles que obedecem e os pobres, o Senhor os protege. Ok? E a última parte é o verso 7, que diz o seguinte: quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. E aí ele termina apontando para a esperança. O Senhor virá salvar Israel, devolvendo-lhe a alegria. E isso é importante, porque uma denúncia profética ela é muito forte. Aqui há uma denúncia do salmista, primeiro dizendo que há tolos que negam a Deus e por negarem a Deus, a existência de Deus, eles estão cometendo todo e qualquer tipo de injustiça, de mal, né? Porque se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou prestar conta para ninguém. O que está por trás desse pensamento é isso, né? E alguns dizem que isso é liberdade, ok? Mas o que a gente percebe é que nessa suposta liberdade, o que acontece é libertinagem. E eles oprimem, eles devoram as pessoas, eles estão devorando o povo de Deus. Mas a denúncia profética é que grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. O versículo 5 é fundamental para a gente entender que é uma denúncia profética. Vocês que praticam mal, cuidado, porque o Senhor está na história, agindo poderosamente, cuidando do seu povo, e Ele virá e trará grande destruição sobre os perversos. Grande terror se apoderará daqueles que
fazem justiça dos tolos, dos malfeitores. Há 2 destaques também nesse verso que eu quero falar com vocês. Primeiro, Deus inclina-se. Olha o verso 2. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade. Essa ideia de o Senhor olhar para os céus, algumas traduções vão dizer, o Senhor se inclina do seu trono, né? Essa inclinação, esse olhar, é que Deus não, e essa ideia é que Deus não está ausente, ok? Deus está ativo na história. E o segundo destaque é os que devoram o povo. No verso 4, acaso os que praticam mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Então aqui aparentemente há um banquete de destruição, aonde os injustos estão devorando os justos, estão devorando o povo de Deus. E é interessante porque acaso os que praticam o mal jamais aprenderão, porque parece que o mal é tão sedutor, né? E aí eu lembro de Apocalipse que fala assim, que o malvado continue a fazer maldade e que o que é justo continue a fazer justiça. Porque o que está dentro do seu coração é o que vai continuar saindo. Se você é mau, então continue, mas lembre-se, é uma denúncia profética. Algo terrível virá sobre aqueles que praticam o mal, aqueles que não têm o Senhor como Deus único. Nós precisamos entender que esse salmo está dizendo que Deus está presente na história, mas que quando vivemos como se Ele não existisse, o que nós praticamos é maldade. Nós deixamos de praticar o bem e aí acabamos nos tornando malfeitores, injustos, pessoas dignas de ter a ira sobre Ele. Nós nos tornamos devoradores do povo de Deus. E como isso acontece? E aí que o verso 6 explica, frustrando os planos dos oprimidos. Uma das coisas que a gente faz quando a gente deixa de lado Deus, nós começamos a pisar em quem quer que seja. E a primeira pessoa que a gente pisa é sempre aquele que a gente enxerga de facilidade para pisar. Então, nesse sentido, é alguém suscetível a ser pisoteado. E nós, então, somos opressores, oprimindo um povo. E esse povo nós temos que ter cuidado, porque quando é o povo de Deus, o Senhor trará grande terror. E a gente acaba transformando uma sociedade, o que deveria ser algo de relacionamento com Deus, nós transformamos tudo isso em um grande banquete de destruição, um grande banquete de abutres, né? O Apocalipse também traz essa imagem de um banquete de aves de rapina. Alguns teólogos vão dizer que aqui também pode ser uma denúncia aos sacerdotes, né? Quando você lê Amós 7, 10 a 17, você percebe uma denúncia sobre a comida, né? Que era comida pelos sacerdotes da presença do Senhor. E aqui, então, alguns vão dizer que a melhor tradução é que eles devoram o pão da casa do Senhor, no verso 4, né? Eles devoram o pão da casa do Senhor. Então, essa ideia que o sacerdote é quem come o pão na casa do Senhor. Então, essa ideia de eles estão comendo, são sacerdotes, estão comendo da comida do Senhor, mas estão oprimindo o povo. É uma possibilidade que nós temos que levar em consideração, ok? Não vou aprofundar nisso, porque aí, só com isso que eu disse, você já tira algumas lições para a sua vida, se é o próprio povo do Senhor ou se são os líderes religiosos que estão oprimindo. Então você imagina quão pior é essa ira que se acende contra o Senhor. Isso nos faz lembrar duas coisas. Primeiro, sou o povo de Deus? Sim. Segundo, que tipo de ovelha, que tipo de cristão eu sou? Eu sou aquele que oprime, aquele que está devorando, aquele que se assenta para comer à mesa da comunhão, mas que na verdade está oprimindo o povo. E aí, se eu for esse primeiro povo, então grande terror se apoderar de nós.
ou se eu sou o oprimido, ou se eu sou o pobre, ou se eu sou aquele que obedece o Senhor. Se eu sou aquele que obedece o Senhor, então o Senhor tem essa esperança, que o Salmo, a maravilha do Salmo 14 é terminar com a esperança. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Então, quando o Senhor fizer justiça sobre as nossas vidas, nós daremos gritos de alegria, nós festejaremos, essa é a ideia. Amém? Então, 3 perguntas para a nossa reflexão. A primeira pergunta é: qual é a importância de crer na existência de Deus? 2. Por qual motivo o salmista dá outros adjetivos para os tolos? E número 3. Qual é a importância da esperança em uma mensagem profética? Que Deus abençoe e boas reflexões.